Olá, meus amigos e colegas da disciplina de Introdução à Administração e Gestão de Políticas Públicas. Bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 8. Sejam vocês que estão acompanhando essa aula ao vivo pela manhã, sejam vocês do período noturno ou aqueles que são do matutino, mas não puderam acompanhar a aula ao vivo, estão assistindo o link desta aula. Lembrando que nesta aula 8, a aula ao vivo ocorre tão somente no matutino. Vamos de imediato localizar o nosso plano de ensino para observarmos em que aula nós estamos. Hoje, 8 de outubro, estamos na aula 8. Vamos apresentar para vocês a quarta escola clássica da administração, que é a escola de Relações Humanas. Então vamos iniciar. Aqui tem apenas uma observação. Eu acabei não fazendo o ajuste no título, mas considerem que a aula é sobre a Escola de Relações Humanas. Mas como vocês sabem, sempre antes de abordarmos o tema desta aula, nós vamos para a aula anterior. E a aula anterior foi sobre o estudo da burocracia. Então vamos recordar é viver, mostrando para vocês o que ficou da aula de número 7. Bem, para iniciarmos, como de costume, nós apresentamos essa linha do tempo das escolas clássicas de administração, né? E vocês recordam que na aula anterior nós trabalhamos a escola da burocracia. Nós já havíamos trabalhado a escola da administração científica, mostrando que foi a primeira escola da administração a surgir entre o final do século XIX e o início do século XX, com foco nos processos de trabalho na linha de produção. Depois trabalhamos a escola do processo administrativo ou gestão administrativa, a partir do início do século XX, que se volta para toda a estrutura organizacional e traz o conceito de processo administrativo a partir da sequência entre 4 funções, que são planejamento, organização, a direção e execução e controle. E na aula anterior, trabalhamos com a burocracia, ou estudo da burocracia, apresentando como que a autoridade racional legal surge na sociologia weberiana e é posteriormente apropriada pela administração como um modelo de gestão. E vocês se recordam que a escola da burocracia, distintamente da administração científica e da gestão administrativa, ela advém de uma teoria descritiva, ou seja, de descrição do fenômeno, e não de uma teoria, né, prescritiva, que busca prescrever princípios e técnicas de administração para serem aplicadas nas organizações, como ocorre na administração científica e na gestão administrativa. Embora, quando o estudo da burocracia é apropriado pela administração e se apresenta como modelo de gestão, ele se torna prescritivo. Então vamos recordar o conteúdo da aula anterior sobre a escola da burocracia. Vocês recordam que falamos de Max Weber como o autor, né, da teoria da burocracia, e Weber é, de fato, um dos fundadores das ciências sociais, em conjunto com Weber e Durkheim. Weber está para a sociologia, como Marx está para a ciência política, como Durkheim está para a antropologia. Creio que essa discussão vocês fizeram na disciplina de Introdução à Sociologia no primeiro semestre deste ano. E nós dissemos, então, que Weber, na sua obra Economia e Sociedade, que é considerado um clássico que busca interpretar
a modernização da sociedade à luz do capitalismo industrial. Ele elenca as principais características do que ele chama de tipo ideal de burocracia. Recordando que, para Weber, tipo ideal não é uma idealização, é uma abstração. O que é uma abstração? É algo que é muito difícil de se colocar na realidade, você usa como uma referência para estudar a realidade. E para Weber, a burocracia é um dos tipos de autoridade ou dominação em um sistema social. O que é dominação ou autoridade? Para Weber, é a probabilidade de se encontrar obediência dentro de um determinado grupo. Por que que um número de pessoas obedece às ordens de alguém? E Weber vai explicar em sua obra que existem 3 tipos de dominação ou autoridade. A dominação carismática, que está relacionada às pessoas, tal como se elas tivessem um dom ou uma vocação para uma liderança seguidora, ou seja, um conjunto de pessoas a partir de crenças, né, passam a seguir um líder, o que caracteriza a dominação carismática. A dominação tradicional, que advém do tradicionalismo nas sociedades, por exemplo, o patriarcalismo, né, que há em muitos sistemas sociais. Pensem, por exemplo, em uma comunidade indígena, a questão patriarcal, né, dos anciões serem muitas vezes aqueles que detêm o poder, seja, no caso, o poder político para um cacique ou poder espiritual para um pajé, né? Ou mesmo o patrimonialismo, né, que é um conjunto de privilégios e favoritivismo na sociedade que é dado em uma tradição. Pense na monarquia, a tradição, por exemplo, de determinados cargos serem ocupados por pessoas que estão em torno da corte, o que é um privilégio e demarca, por exemplo, o nepotismo. Enfim, e Weber vai dizer que, com a modernização da sociedade à luz do capitalismo industrial, é necessário, né, uma dominação distinta para o desenvolvimento organizacional. E a essa dominação ele vai denominar de racional legal e que nós chamamos de burocracia. A burocracia, então, ela tem 3 princípios. E quais são esses princípios que nós apresentamos na última aula? O primeiro, que ela parte do formalismo, você precisa de um sistema de normas, regras e procedimentos para buscar moldar o comportamento das pessoas nas organizações, fazendo com que tal comportamento esteja baseado em um sistema racional que é dado por critérios, né? E não, obviamente, a partir de uma discricionariedade. Então, essa é a ideia do formalismo. Até mostramos que na administração pública esse formalismo é dado muitas vezes pelo sistema jurídico, o direito constitucional, o direito administrativo e no âmbito intra-organizacional uma série de ordenamentos infraconstitucionais a partir de normas, regras e regulamentos. A impessoalidade, né, lembrando que na dominação tradicional, né, e mesmo na carismática, uma das características é o personalismo. Você precisa despersonalizar. Despersonalizar pela impessoalidade. E aí você tenta separar o poder das pessoas. Então, pela impessoalidade, o poder não pertence às pessoas, mas pertencem aos cargos. Os cargos têm figuras de autoridade, né? E aí a ideia é que todos são iguais perante a lei. E, por fim, o princípio do profissionalismo. A ideia é que organizações burocráticas são profissionais, no sentido de
ter um corpo estável e permanente de funcionários, né, que exercem atividades produtivas e são remuneradas para tal, né? Enfim, então você passa a ter esses 3 princípios básicos da burocracia. E a apropriação desses princípios básicos da burocracia pela administração para se modelar as organizações dá origem ao modelo burocrático de administração. E nós situamos esse modelo burocrático como o modelo que vai referenciar os processos de reforma da administração pública entre o final do século XIX e o final do século XX, tentando suplantar o patrimonialismo. O patrimonialismo, que é uma das características do tipo de autoridade e dominação tradicional e que marcava a conformação dos estados absolutistas, né, a partir das monarquias. No patrimonialismo, o interesse público, muitas vezes, ele é apropriado pelo interesse privado por um conjunto de ismos, tal como o nepotismo, que eu expliquei para vocês, mas eu posso ir pensando a forma em que cada época esse ismo ele pode se reinventar. Por exemplo, o coronelismo na República Velha Brasileira, no qual o poder político pertence aos coronéis que, ex ante, têm o poder econômico, ou clientelismo, que é a forma de fazer política em oposição ao universalismo de procedimentos. Então, não todos são iguais perante a lei. Em vez de atender a todos, eu atendo uma parte desses todos, que é a clientela, né? Ou fisiologismo, que é a forma de fazer política a partir de relações de troca, né? Enfim, todos esses ismos estão em torno do patrimonialismo. E para tentar suplantar o patrimonialismo, né, você tem os processos de reforma da administração pública no século XX. E essas reformas estão baseadas no modelo burocrático. Por isso que discutir profissionalização da administração pública no século XX era discutir a implantação do modelo burocrático. Vamos, antes de prosseguir com a nossa revisão, ver se temos alguma questão aqui no chat. Nenhuma questão. Aumentando aí gradativamente o número de alunos na nossa sala de aula. Pois bem, voltemos então ao nosso processo de revisão. Muito bem. Algo que nós também explicamos na aula passada é que, na medida em que o modelo burocrático foi implantado no decorrer do século XX, muitas vezes os resultados alcançados nas organizações, sejam nas organizações públicas ou nas organizações privadas, porque, como demonstramos na aula, o modelo burocrático também está presente nas organizações privadas, porque a base era separar a política da administração. No setor público, separar a política da administração, né, é praticamente separar o poder, né, da execução administrativa, constituindo uma burocracia estável e permanente, a partir de normas, regras e procedimentos. Na iniciativa privada, separar a política da administração é separar a propriedade da administração no âmbito das empresas familiares. E, no século XX, com a implantação do modelo burocrático, sobretudo a partir da década de 40, algumas investigações vão começar a demonstrar que os resultados, muitas vezes, são resultados indesejados ou imprevisíveis, que é o que nós chamamos de disfunções burocráticas.
Disfunção é quando alguma função não está funcionando adequadamente. Então, a disfunção burocrática é quando o modelo burocrático não está funcionando adequadamente. E nós enumeramos uma série de disfunções burocráticas na última aula para vocês. Por exemplo, quando normas, regras e procedimentos se tornam um fim em si mesmo. Eles deixam de ser um meio para se tornar um fim, prejudicando a flexibilidade organizacional. Ou o excesso de formalismo, né? Você vai criando muitas normas, regras e procedimentos, o que exige, por exemplo, mais níveis hierárquicos na organização. Além disso, isso traz uma morosidade para os processos. Por favor, pessoal, apenas desliguem o microfone para não termos interrupção no nosso som. Obrigado. Uma terceira disfunção burocrática é a resistência às mudanças, porque a burocracia ela busca a estabilidade, ela busca a padronização. O modelo burocrático, ao buscar estabilidade e padronização, ele não é um modelo que está, né, voltado para o processo de mudança. Então, vai criando resistência em termos de alteração de rotinas, por exemplo. E podemos citar muitas outras disfunções, como colocamos na última aula, mas eu vou terminar com essas que demonstrarei na sequência. A ideia também de exibição de sinais de autoridade, ou seja, com uma clara separação na hierarquia organizacional entre quem pensa e quem faz, né? E às vezes demarcando essa separação por símbolos, né? Entre, por exemplo, uma alta direção do restante dos trabalhadores da organização, em termos de vestimentas, isso aconteceu muito durante o século XX, né? A forma em que as organizações burocráticas também se constituem em sistemas fechados e ficam apartadas, muitas vezes, do ambiente externo. E isso acaba criando alguma dificuldade de compreensão das necessidades e expectativas do usuário, né? Isso acontece muito no setor público, como às vezes organizações públicas partem de uma lógica interna dos seus atores e não necessariamente de uma lógica externa dos usuários de serviços e ou políticas públicas. Enfim, né, pedi até para vocês na última aula realizarem uma reflexão pensando em como que essas disfunções burocráticas se apresentam no setor público, podendo gerar um processo decisório lento, uma falta de padrão mínimo, né, com grande variabilidade na qualidade da prestação do serviço, ou um apego exagerado às normas, uma gestão reativa que apaga incêndio, em vez de uma gestão proativa que consegue se antecipar, né, a fatos a partir de um processo de planejamento. E nós, então, colocamos essa reflexão para vocês na última aula na questão 4. Nesta questão 4, que vocês entregaram ontem, a solicitação foi relativamente simples. Eu disse a vocês: considerem o setor público contemporâneo. Obviamente que no Brasil, mas poderia também ser algo internacional. E aí, identifique algumas disfunções burocráticas em organizações ou políticas públicas do país, né? Então, vocês poderiam eleger uma organização pública, uma determinada política pública, e a partir do conhecimento que vocês têm dessa organização ou política, ou da pesquisa que vocês realizaram, descrever algumas disfunções. Então, qual era a ideia do exercício? Observar a realidade do setor público, seja pelas organizações públicas, seja pelas políticas públicas, e identificar disfunções burocráticas. Vamos ver, então, alguns padrões de resposta pela participação de ao menos 2 alunos ou alunas. Sempre lembrando que este é um momento que vocês não estão sendo avaliados, é apenas para tornarmos a nossa aula
minimamente dialogada e eu aproveitar a resposta de vocês para aprofundar a explicação. Então, por favor, quem se habilita, basta abrir o microfone e apresentar a resposta. Bom dia, professor. Bom dia, Vitor. Então, eu fiz sobre o Plano Nacional de Educação e o Ministério da Educação por conta do novo decreto que retomou com o novo decreto no Plano Nacional de Educação Especial, que acabou retomando com as escolas especiais que em 2003 foram suspensas, né? Foram suspensas para a criação da escola inclusiva. Muito E bem. nisso eu tentei argumentar que a alternância democrática de poder fazia com que as agendas governamentais não priorizassem as políticas do antecessor. Então, havia uma descontinuidade das políticas públicas, um descomprometimento do poder público nas políticas que já estavam estabelecidas, gerando prejuízo para as populações que antes eram beneficiadas, como no caso da população com deficiência, nesse exemplo que eu trouxe. Aí demonstra a variabilidade, a descontinuidade, né, como disfunção burocrática, e também a falta de... Cadê a palavra? E um clima organizacional meio deteriorado por conta das alternâncias do poder. Muito bem, Vitor. Muito bom exemplo, né? Então você traz para discussão algo que é muito recente, que é um novo decreto que altera a Política Nacional de Educação Especial, né? Após 17 anos. Em 2003, nós fazemos toda uma política que busca não separar o ambiente da escola, né? E fazer o processo de inclusão das pessoas com deficiência, tentando superar o que os especialistas chamam de capacitismo, né? Que é a separação entre as pessoas com algum grau de deficiência, a partir de um determinado grau, das demais pessoas no processo educacional. E agora, obviamente, a mudança dessa política a partir das alterações na orientação da política nacional, seja pelo MEC, mas seja também no Conselho Nacional de Educação. A disfunção burocrática, neste caso, primária, é a descontinuidade administrativa. Embora o teu exemplo ele pode suscitar alguns conflitos interpretativos, né? Eu concordo com ele, mas estou fazendo uma concordância normativa. Tá? A depender com quem você vai discutir, pode ter alguns conflitos interpretativos. O que eu quero dizer? Como a própria alternância de poder, ela traz legitimidade para o governante que foi eleito democraticamente para alterar as políticas, né? É claro que a gente quer discutir continuidade administrativa, né, das políticas públicas ao longo do tempo. Mas é também legítimo, diante da alternância de poder, a mudança da política pública. Lembrando, política é conflito de interesse, sendo política conflito de interesse, eu posso mudar a orientação e a macrodiretriz da política a partir dessa alternância na democracia entre direita e esquerda, por exemplo. Como eu também posso fazer processos de ajustamento. No Brasil, olhando para a política nacional, a partir de 1995 e até 2015, obviamente a gente estava num processo de alternância que sempre buscava algum consenso ao centro, numa relação
entre a centro-direita e a centro-esquerda, né? Entre PSDB e PT. Tanto é que quando você vai analisar política nacional em muitos setores nesse período, uma explicação para as políticas públicas é sempre um processo de ajustamento mútuo na alternância de poder, mas sem nenhuma mudança abrupta. Por exemplo, política econômica, isso é muito claro, né, na transição entre PSDB e PT. Enfim, mas neste caso agora a gente passa a ter uma quebra deste padrão de ajustamento mútuo, em muitos casos um processo de ruptura, até porque você tem um governo, né, que não está ao centro, está muito mais à direita, né? Então esta também é uma interpretação possível. Estou dizendo isso só para mostrar que, neste caso, a descontinuidade administrativa de uma determinada política, ela pode ser compreendida como disfunção burocrática, embora a ideia de disfunção burocrática ela vai estar muito menos relacionada à política e muito mais à tradução da política em ações, projetos e atividades. Mas, alternativamente, eu também posso interpretar o que você descreveu à luz da alternância de poder na democracia. Okay? Então, é só para utilizar a resposta sua e mostrar que, sim, ela está correta, mas depende também de uma interpretação normativa. Ela pode ser, ora, classificada como uma disfunção burocrática, mas ela também pode ser interpretada como um fenômeno da alternância de poder. Neste caso, de uma alternância de poder que não tem mais o ajustamento mútuo ao centro, mas houve uma ruptura, né, para um dos lados da política. Muito bem, peço então que mais um aluno ou aluna apresente o seu padrão de resposta para realizarmos essa discussão. Oi, professor, eu posso falar? Pois não, Fabiana. Então, eu fiz a minha questão analisando a política de enfrentamento da violência contra mulheres, a partir de um estudo que eu encontrei, né, que eu levantei, de uma pesquisadora que estudou a questão das delegacias de mulheres, das delegacias especiais de mulheres, e analisou, né, essa política de enfrentamento de violência contra mulheres. Como disfunções, ela aponta algumas questões, como a despersonalização do relacionamento, então a questão da falta de considerar a individualidade de cada pessoa e como isso afeta a prestação do serviço. Ela aponta no estudo que, em razão do que ela chama de uma falta de preparo para lidar com a complexidade desses conflitos e compreender as dificuldades e ambiguidade das mulheres, né, em romper com as relações conjugais violentas, muitas vezes nesses serviços as pessoas envolvidas, tanto delegadas quanto funcionários, acabam reproduzindo certos estereótipos de que a mulher gosta de apanhar, de que há algumas usuárias que são frequentes, então usuárias de carteirinha, né? Ela usa esses termos. Além disso, ela aponta outra disfunção, outra limitação do serviço, que é o excesso de hierarquização, também acaba prejudicando a tomada de decisão e a prestação do serviço. Ela aponta nesse sentido a dificuldade também das delegadas, funcionárias, de trabalhar de forma intersetorial, né, com serviço de proteção ou de apoio psicossocial, dadas as características marcadamente hierárquicas da corporação policial, o que acaba dificultando a construção de redes e faz com que elas acabem também tomando para si uma demanda que poderia ser referida a outros serviços. E uma outra disfunção que
aparece nesse estudo é a falta de um padrão mínimo e uma descontinuidade também da política, que ela fala que muitas vezes, enfim, depois de a mulher perceber, né, o processo de violência que ela está vivendo, ela tem dificuldade de romper com essa relação conjugal porque exatamente não há recursos suficientes, ou então ela fala que há iniciativas só pontuais, né, que não dão conta dessa segunda fase, que é tipo prestar um auxílio para essa mulher para que ela possa efetivamente romper, né, terminar essa relação violenta. Então, ela fala, muitas vezes após um breve processo de reflexão, algumas mulheres já conseguem ter clareza de sua situação e seus direitos. Nesse momento, a possibilidade de disponibilizar recursos para garantir a subsistência da mulher poderia acelerar o processo e minimizar os custos da violência para ela e seus filhos. Entretanto, as parcerias e encaminhamentos têm sido firmados profissionais, desperdício de tempo e baixa resolutividade. Então, ela fala da falta de um padrão mínimo, porque os casos são analisados, né, caso a caso, e há encaminhamentos distintos para mesmas situações, por vezes, e a questão da descontinuidade de recursos. Muito bem, Fabiana. Um exemplo completo, né, de uma política relativamente nova no Brasil, né, na área de segurança pública. E, obviamente, toda política nova, ela acaba, às vezes, trazendo o mindset, a mentalidade da política anterior, né? Como você muito bem coloca inicialmente, por mais que nesses equipamentos públicos de atendimento às mulheres, você às vezes aloca profissionais de segurança pública que igualmente são mulheres, mas que acaba mantendo uma mentalidade, né, no caso de preconceitos ou estereótipos que são trabalhados, né, na política tradicional. Neste caso, não houve o adequado processo de treinamento, capacitação e formação, né, desses profissionais para trabalharem nesses equipamentos. Isso acontece muito no setor público, né? Mudanças que às vezes apenas são jurídico-legais ou estruturais, né, do ponto de vista de criação de uma nova estrutura, mas você não adequa os processos de trabalho dessa nova estrutura do ponto de vista sociocultural à sua realidade. Isso é uma disfunção burocrática. E você acabou identificando também, a partir desse estudo, outras, né, mas que também não são, neste caso, restritas ao que você está descrevendo, né, como ausência ou insuficiência de intersetorialidade, né? Isso a gente pode pensar em muitas áreas do setor público, mas muito bom o exemplo que você nos traz, né? Enfim, identificando aí uma série de disfunções burocráticas nesse processo, né, de atendimento, né, às mulheres na área de segurança pública. Muito bom, pessoal. Então tivemos aí 2 bons exemplos, né? Quero agradecer aí a participação de vocês e vamos dar prosseguimento à nossa aula. Deixa eu descompatibilizar a tela, ver se temos aqui alguma observação no chat, nenhuma observação. Enfim, creio que agora estamos aptos a continuar com o conteúdo da nossa aula, ministrando o conteúdo da aula 8. Vamos lá. Pessoal, ainda temos um microfone aberto. Por favor, atenção.
algum chiado que está vindo de algum microfone aberto. Obrigado. Muito bem, então vamos prosseguir. Aula de hoje, quarta escola da administração, a escola de relações humanas. Vocês perceberam que para a aula de hoje nós alteramos o texto. Não é mais um texto do livro do professor Amaru Maximiano, pelo contrário, na aula de hoje nós estamos usando um capítulo, que é o capítulo 2 do livro Teoria Geral da Administração, do saudoso professor Fernando Prestes Mota, né, que foi professor da Fundação Getúlio Vargas, e é um dos mais importantes pensadores de estudos organizacionais do Brasil no século XX, nos deixou, creio que há aproximadamente 20 anos, e a professora Isabela Vasconcelos. E vocês observam que, só um instante, pessoal, para não estar dando uma interferência aqui no som, só vou desligar o microfone de um instante e a gente já retorna. Muito bem, agradeço pela compreensão. Quem fez a leitura do texto observou que não é um texto tão trivial quanto os textos do professor Amaru. Porque o livro do professor Amaru é um livro mais introdutório, geralmente, para primeiro ano. Este livro do professor Prestes Mota e da professora Isabela Vasconcelos, ele já é um livro um pouco mais complexo. Eu já diria que já é para alunos de meio para final de curso. Então, é só para explicar aqueles que leram este capítulo 2, às vezes, por que esse capítulo ele é um pouco mais complexo, né, em termos de linguagem, mas também em termos de estrutura, quando comparado aos capítulos anteriores que nós estudamos. A administração científica, o processo administrativo e o estudo da burocracia a partir da obra didática do professor Amaru. Mas, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, usem a aula ou no final da aula perguntem. E lembrando que sempre nós não estamos explorando todo o conteúdo desses capítulos, mas aquilo que é essencial para apresentar essas escolas, de tal forma que vocês compreendam como surgem essas escolas, qual é o foco, né, quais seus princípios e suas técnicas e como que nós podemos pensar as ideias dessas escolas desenvolvidas durante o século XX na atualidade. Enfim, creio que isso é suficiente, né, numa disciplina de introdução à administração. Estou descompartilhando a tela, já vou compartilhar novamente. Hoje estamos com um processo sequente aqui de travamentos. Mas vamos compartilhar a tela novamente. Então, novamente, com a nossa linha do tempo, vamos trabalhar agora a última escola da abordagem clássica da administração. Vocês recordam que a característica comum entre todas essas escolas da abordagem clássica é que a administração científica, burocracia, gestão administrativa e agora a escola de relações humanas tratam as organizações como sistema fechado, ou seja, estão estudando a organização pela abordagem intra-organizacional. É a organização em detrimento do ambiente externo. Eu estou estudando a organização e não a relação entre organização e ambiente externo. É no pós-Segunda Guerra Mundial
que o ambiente externo se torna importante nos estudos organizacionais. E isso nós vamos entender a partir das escolas contemporâneas. Enfim, mas qual é a discussão da Escola de Relações Humanas? Vai ser a primeira escola que vai começar a ter foco nas pessoas, porque vocês recordam que a administração científica ela se volta para os processos de trabalho na linha de produção, inspirada na engenharia. A gestão administrativa se volta para toda a estrutura organizacional. E ela que dá origem, inclusive, à ideia da administração como formação e profissão. A burocracia, ela está olhando para o tipo de autoridade ou dominação racional legal, inspirada na sociologia. E a Escola de Relações Humanas vai trazer o foco nas pessoas. Então vamos entender por que surge esse foco nas pessoas a partir da década de 30 no século passado. Em primeiro lugar, vamos apenas fazer algumas comparações entre as escolas que nós estudamos anteriormente. Então, a administração científica, né, ou Taylorismo, ela tem essa ênfase ou foco nas tarefas. E essas tarefas estão diretamente relacionadas não a toda a organização, mas ao processo de trabalho na linha de produção. E o objetivo, então, da administração científica, ao fim e ao cabo, é tentar aumentar a eficiência da organização, né, por meio do aumento da eficiência no nível operacional da administração, na sua relação com o processo produtivo. Em contraposição, o faiolismo, né, também conhecido como processo administrativo, gestão administrativa, ou mesmo a teoria clássica da administração, por estar relacionada com essa ideia de administração como formação de profissão, ele não enfatiza as tarefas na linha de produção, mas toda a estrutura organizacional diante das mega-organizações. A ideia era como fazer uma modelagem organizacional de uma mega-organização, a partir de estruturas, hierarquias, usando todos os princípios administrativos faiolistas. E também ele está buscando aumentar a eficiência, né? Mas agora eu não estou discutindo eficiência na linha de produção, mas estou discutindo eficiência a partir de toda a estrutura organizacional. Enfim, tanto o Taylorismo quanto o faiolismo, né, são duas escolas que estão olhando para aquilo que nós chamamos de lado formal da organização. O que é a organização formal? É aquilo que é visível na organização. As estruturas que são dados, por exemplo, por fluxogramas, organogramas, né? O processo produtivo que você consegue tangibilizar pela linha de produção. Se nós temos o lado formal da organização, é porque também existe um lado informal da organização. Então, parem e pensem. O que seria o lado informal da organização? É o que não é tangível. Por exemplo, a cultura de uma organização não é algo tangível, né? O comportamento individual ou coletivo das pessoas na organização, para além daquilo que está previsto nas regras, normas e procedimentos, não é algo tangível. Nós vamos observar, então, que a Escola de Relações Humanas vai ser a primeira escola que, ao focar pessoas, ela não está discutindo o lado formal da organização, estruturas e processos, mas ela está discutindo o lado informal das organizações, que são os comportamentos. Uma outra comparação importante é essa que vocês estão visualizando no quadro, entre administração científica e modelo burocrático. Vocês podem observar por este quadro que a escola da administração científica e a escola da burocracia, quando ela é apropriada pela administração como modelo burocrático, elas têm bases distintas. Então, a administração científica pensa a organização como a máquina,
está baseada na ideia do homem econômico, está enfatizando tarefas na linha de produção inspirada em sistemas de engenharia. Por sua vez, o modelo burocrático trata a organização, né, a partir da autoridade racional legal, né, que não é uma ideia de homem econômico, mas de homem administrativo, enfatizando toda a estrutura da organização inspirada em sistema de sociologia, a sociologia weberiana. Mas vejam que tanto a administração científica quanto o modelo burocrático, quando estas ideias, né, são traduzidas em princípios e técnicas, acabam dando origem a uma mesma base organizacional. Autoridade centralizada, né, linhas claras de autoridade, né, do ponto de vista do princípio da autoridade, da hierarquia, né, especialização e competência técnica do trabalhador, com acentuada divisão do trabalho, né, a ideia que as pessoas, né, vão criar confiança a partir de normas, regras e procedimentos, né, e uma separação entre linha e staff, por exemplo, nas organizações, ou também a separação entre quem pensa e quem faz na estrutura organizacional. Por que eu estou mostrando para vocês, né, essas diferenças e similaridades? Para mostrar que, ao fim e ao cabo, a administração científica, processo administrativo e modelo burocrático, embora cada uma, né, tenha diferentes inspirações e se volte para um foco distinto, por exemplo, administração científica, os processos de trabalho, modelo burocrático e gestão ou processo administrativo, a estrutura organizacional, né, todas, né, se voltam para a organização formal, né. Então, vocês vão perceber pela Escola de Relações Humanas na aula de hoje, né, esta diferença, né, com um deslocamento da organização formal para a organização informal. Então, vamos apresentar a Escola de Relações Humanas, antes, porém, situando em qual fase organizacional ela se desenvolveu. A Escola de Relações Humanas, ela tem o seu princípio nos anos 20 do século passado. Então, é uma escola aí que surge há aproximadamente 100 anos atrás. Embora o seu auge é nos anos 30, após a crise no Ocidente, na economia, de 1929, conhecida como crash da Bolsa de Nova York. No momento em que houve retração econômica, aumento do desemprego, então você começa a focar também paradigmas organizacionais que não eram considerados, né, nas escolas da administração científica e do processo administrativo. E essa escola, então, ela surge nos anos 30 e depois as suas ideias, né, vão também se desenvolvendo nas décadas posteriores e transformando em modelos de gestão aplicáveis às organizações. Qual é o contexto da Escola de Relações Humanas neste período, né, entre a década de 1920 e o início dos anos 1930? É um contexto de uma crise paradigmática que vem a partir da própria mudança na economia. Vamos recordar que a crise de 1929 é a primeira crise, né, do capitalismo após a segunda Revolução Industrial, que ocorre na América. Ela vai colocar uma queda do nível de atividade, né, vai começar a haver uma descrença na economia liberal, a necessidade da intervenção estatal na economia e na sociedade. Inclusive é nesse período, quando vocês estudaram a Introdução às Políticas Públicas, que vocês observam que você tem a ideia de política pública como intervenção do Estado na economia e na sociedade,
para além da ideia de um Estado com atividades residuais, né, que marcava o Estado liberal. E na ambiência organizacional, idem, né, se acreditava que era necessário um processo de humanização das relações de trabalho, né, sobretudo aí diante do aumento do desemprego, o fechamento de muitas empresas, enfim. Então, essa escola surge nesse contexto. O que mais nós podemos colocar? Que é nesse contexto também se acentua muito o conflito entre capital e trabalho. Nos anos 20 do século passado, né, são os anos de fortalecimento do movimento sindical. Então, você tem que começar a compreender também esse processo de conflito, né, e como resolver, né, esse conflito na relação entre capital e trabalho, né. Ao mesmo tempo, as ideias de solidariedade a partir da doutrina social da igreja, né. Então, você tem uma série de aspectos, né, que vão, né, desde a crise econômica, né, com o aumento do desemprego e a discussão de humanização das relações de trabalho, passando pelas questões de conflito entre capital e trabalho pelo movimento sindical e a própria ideia de solidariedade pela doutrina social da igreja, né. Todas essas ideias, direto ou indiretamente, elas vão entrar, né, na conformação da escola de relações humanas. Então, vai ser uma escola que não vai estar inspirada nem no homem econômico, a partir de uma racionalidade da economia, né, ou mesmo da engenharia, nem no homem administrativo, a partir de uma racionalidade da sociologia, mas sim no homem social. Então, você vai começar a querer compreender no âmbito das organizações o comportamento humano, seja o comportamento individual, seja o comportamento coletivo. E essa abordagem psicossocial, né, traz, então, para a administração os estudos da psicologia social, né, que, em alguns casos, é denominada de psicologia organizacional, né, a aplicação da psicologia às organizações. Ideia principal desta escola é uma escola crítica aos movimentos da administração científica, né, e que vai dizer o seguinte: olha, diferente do que prevê a administração científica, que acredita que o ser humano é plenamente previsível e controlado, né, a escola de relações humanas vai dizer, não, o homem nas organizações não é plenamente previsível e controlável, há sempre um grau de incerteza associado à gestão dos recursos humanos, porque existe um comportamento discricionário que surge das relações interpessoais. Regras, normas e procedimentos não vão moldar todos os comportamentos, né? Então, isso é pensar para além da organização formal, isso é pensar a organização informal, ou seja, os comportamentos psicossociais, né, que surgem nas organizações e que muitas vezes, né, estão ali numa cultura organizacional que não está prevista nas normas, regras e procedimentos. E vai haver, então, uma crítica aos processos de organização do trabalho do taylorismo-fordismo, né? Essa escola interpreta o homem econômico como uma modelagem simplista do homem, porque pela modelagem do homem econômico se acredita que as pessoas simplesmente respondem a incentivos econômicos, como se não houvessem outros incentivos, né, no ambiente de trabalho, né? E essa escola também vai dizer, olha, existem limites do controle burocrático. A função de controle não consegue controlar o comportamento de todas as pessoas nas organizações. Então, esta
é a base da escola de relações humanas. Essa escola, ela tem 3 principais autores, embora o mais conhecido seja Elton Mayo. Mas também podemos falar de Mary Parker Follett, né, e de Roethlisberger e Dixon, já como autores já nas décadas posteriores. Primeiro eu vou falar de Elton Mayo e depois eu falo da Mary Parker Follett. Tá? Elton Mayo era um professor da Universidade de Harvard, né, um australiano que em Harvard se coloca à disposição para a realização de experimentos nas organizações. Né? E vai ter um experimento que aqueles que leram o texto, né, puderam identificar como experimento, né, de Hawthorne nos Estados Unidos, que ao estudar, né, o impacto da luminosidade na produtividade em uma empresa, vai demonstrar que ali existem preceitos que são contrafactuais à ideia do Taylorismo-Fordismo, porque se acreditava que variações na luminosidade impactariam na produtividade, ou seja, você está olhando para uma questão da estrutura física. Então, é convencional você pensar que se você diminui a luminosidade num ambiente de trabalho, né, vai cair a produtividade. E eles conseguem, na verdade, terem conclusões contrafactuais. Porque aqueles trabalhadores que estavam sendo observados durante esse experimento e a própria relação que começa a ocorrer entre esses pesquisadores com esses trabalhadores, a partir de comunicações, geram um incentivo ao aumento de produtividade, o que até então não era tão considerado na administração, que pensava apenas em processos e estruturas formais de trabalho, mas não pensava no processo de relacionamento interpessoal e comunicação, como forma, por exemplo, de compor uma equipe de trabalho em prol de um resultado. Né? Então, esse experimento de Hawthorne, ele começa a ser a base para se pensar o comportamento humano nas organizações. Né? E aí 2 ideias, né, que surgem desse experimento, né, que trabalhadores, né, uma vez integrados, podem formar uma equipe de trabalho com alto senso de responsabilidade e solidariedade, né? Mostrando, por exemplo, a importância da afetividade nas relações humanas, mesmo que organizacionais. Isso é fundamental, né? E aqui, por trás dessa discussão, nós estamos falando da humanização das relações de trabalho. E uma outra ideia é que a produtividade é função da satisfação no trabalho. E essa, por sua vez, depende do padrão social não convencional do grupo de trabalho. Então, a própria equipe de trabalho, ela vai criar entre si processos de relacionamento que estão para além das normas, regras e procedimentos. E isso pode ter impacto sobre a produtividade. Então, essa é a base da escola de relações humanas, que, por exemplo, a partir dessa escola, nós vamos começar a discutir o comportamento organizacional a partir das ideias de liderança, de motivação nas organizações, mas não uma motivação baseada no homem econômico a partir de incentivos econômicos pela remuneração variável, mas uma motivação relacionada aos processos, né, de relação interpessoal, se as pessoas também estão realizando trabalhos que sejam aderentes à sua vocação. Já faremos essa discussão em instantes. Então, essas são as ideias, e Elton Mayo é
o principal autor desta escola, assim como Taylor foi da administração científica, assim como Fayol foi do processo administrativo e assim como Weber da escola da burocracia. Mary Parker Follett, por sua vez, é uma americana que vai propor uma ideia estudando o chamado conflito industrial. O conflito industrial é o conflito entre capital e trabalho, né? Que são os processos de conflito a partir de interesses distintos que começam a ocorrer nas organizações entre proprietários e trabalhadores, né? E ela vai interpretar o conflito como algo que é muito importante para se buscar maior equilíbrio organizacional, né? Porque, às vezes, num processo de conflito, você pode ter um dos lados se sobrepondo, né? Ou você pode ter um dos lados cedendo a partir de um determinado período de tempo, e ela vai discutir os processos, na verdade, nem de sobreposição, nem de cessão, mas os processos de integração, né, entre capital e trabalho. Enfim, para a época, eram ideias muito revolucionárias, né? Guardado aí o termo, né? Porque elas estavam muito distantes do paradigma taylorista fordista, né? Enfim, tanto é que nos anos 30 e 40 as ideias da Parker Follett foram muito mais disseminadas no Oriente do que necessariamente no Ocidente, em termos de aplicação nas organizações. E já nas décadas de 50 e 60, Rothenberg e Dixon vão modelar a ideia da organização como um sistema social, né? Ou seja, você não pensa a organização apenas como um sistema técnico, mas também como um sistema social. Então, uma interpretação de organização a partir do comportamento organizacional. Bem, a Escola de Relações Humanas, então, tem essa origem nesses estudos de professores da Universidade de Harvard, né, entre os quais Elton Mayo, entre 1924 e 1932. Para quem fez a leitura do capítulo, né, fica claro que, inicialmente, eles vão fazer um estudo de base taylorista-fordista para tentar diagnosticar o porquê do não aumento de produtividade. E é a partir deste estudo, com resultados contrafactuais, né, na Western Electric, ou também conhecido aí experimento de Hawthorne, que você vai ter as bases, então, para essa conclusão, né, que até então o homem era visto como uma unidade produtiva, isolada e independente, sobretudo na linha de produção. Lembrem-se da ideia do taylorismo-fordismo do homem como um apêndice da máquina na linha de montagem móvel, né? E se acreditava, então, que a eficiência era estimulada pelos princípios da administração científica. Então, você estava olhando o processo de trabalho pelos princípios da administração científica, mas você estava ignorando todo o comportamento organizacional, né? Então, a conclusão desta experiência, o experimento de Hawthorne, é que a observação e a interação dos pesquisadores com os trabalhadores moldou o comportamento dos trabalhadores. E mesmo com a queda da luminosidade, houve um aumento de produtividade, mostrando que relacionamento interpessoal, coesão das equipes de trabalho, né, e processos de comunicação são fundamentais para a produtividade organizacional. Algo que para a época não se pensava, né? Eu deixo aqui um link do YouTube para vocês, eu vou até colocar ele no chat. Vamos ver o tempo que nós temos aqui de aula. Vocês depois, no final da aula, é um link de 2 minutos da professora Denise, fazendo uma breve explicação
sobre a experiência de Hawthorne. Aí vocês assistem, ok? Eu faço isso no final da aula, coloco o link no chat, aí todos copiam e colam e assistem esse vídeo de 2 minutos que complementa a exposição que eu estou fazendo na aula de hoje. Quais são evidências, então, das pesquisas da Escola de Relações Humanas? Que, para além das condições físicas, né, do trabalhador e do ambiente, que eram as crenças da administração científica, a produtividade também ela é determinada por padrões e comportamentos informais estabelecidos pelo grupo de trabalho. Os padrões, né, informacionais dos grupos de trabalho são influenciados por elementos que trazem o quê? Suas culturas e hábitos, né? Ou seja, aquilo que a gente chama de socialização, né? Se você imaginar, né, relações interpessoais num ambiente de trabalho ali, se há uma boa interação entre as pessoas, elas são empáticas entre si, geram um processo de coesão, aquilo tem um impacto em produtividade, que até então não era observado, se acreditando que a produtividade dependia apenas da formalização das condições físicas do ambiente de trabalho e da interação entre homem e máquina. Qual é a ideia, então? Que quando existe conflito entre as regras de trabalho estabelecidas pela organização e os padrões informais estabelecidos pela equipe de trabalho, a tendência é diminuir a produtividade. Então, a questão é como pensar uma organização equalizando, né, regras de trabalho da organização com as características da equipe de trabalho, e não a sobreposição, né, das regras da organização sobre as características da equipe de trabalho, né? Então, a ideia é o seguinte: em vez de pensarmos o trabalho com foco no indivíduo e na relação entre indivíduo e máquina, nós passamos a pensar o trabalho pela equipe de trabalho. O Taylorismo-Fordismo, ele tem um foco no indivíduo, ele não tem um foco na equipe de trabalho. Vejam que esta aplicação sobre a equipe de trabalho, na indústria, ela vai tardar. Ela vai surgir apenas a partir dos anos 60, nos processos produtivos orientais, como foi o toyotismo no Japão, né, como um modelo de produção alternativo ao taylorismo, que vai começar a pensar as equipes de trabalho a partir do que o toyotismo chama de célula de produção, e trazendo a gerência para o local de trabalho dos trabalhadores. A gerência já não está mais num escritório distante dos trabalhadores, mas está no local em conjunto com os trabalhadores em um processo de interação e comunicação. Isso é para ilustrar para vocês como que as ideias da Escola de Relações Humanas, a posteriori, vão mudar a organização da produção e do trabalho na indústria, mas algumas décadas após o surgimento, né, dessa escola. E voltando a Mary Parker Follett, né, ela vai trabalhar, como eu colocava para vocês, a importância do equilíbrio entre empregados e empregadores, né? Ou seja, não deve ser um processo de solução nem pela força de empregados em relação a empregadores, que é a questão da sobreposição, nem com a barganha, na medida em que muitas vezes a força é muito maior dos empregados na relação com os empregadores. E isso, ao longo do tempo, né, vai tendo um processo de cessão dos empregadores diante da barganha dos empregados, mas sim, ela vai começar a discutir como que isso pode ocorrer a partir de processos de integração, né? Levando em consideração, né, depois estudos de cultura organizacional. Isso vai se desenvolver muito
na indústria no Oriente, né, inicialmente em contraposição à base taylorista, fordista no Ocidente. Agora, paremos e pensemos como que a Escola de Relações Humanas ela traz uma série de princípios para pensarmos as organizações, né? O primeiro é que o nível de produção é resultante da integração social, ao contrário do que afirmava a teoria clássica, né? Taylorista, fayolista, né? Então, que produtividade do indivíduo não é apenas capacidade física e do ambiente de trabalho, mas das normas sociais e também as expectativas da equipe de trabalho. O segundo princípio é que os trabalhadores agem como membros de grupo, não como indivíduos isolados. Então, o foco deve estar nas pessoas enquanto coletivo e não como indivíduos. O terceiro princípio é a questão de recompensas e sanções sociais, né? É que você começa a pensar que a maneira que o trabalhador está se comportando está muito ligado a normas e padrões informais da equipe de trabalho, muitas vezes em detrimento às normas, regras e procedimentos formais da organização. Outra questão, então, é o reconhecimento que nas organizações, né, existe a organização informal, né? O que é a organização informal? É você pensar a organização não do ponto de vista de estruturas e funcionalidades tangíveis, mas é você pensar a organização do ponto de vista de comportamentos e relacionamentos, né? É aquilo que não é tangível, que tem uma base psicossocial e sociocultural. E aí você começa a discutir a questão de crenças, né? Liderança, motivação, enfim. A ideia de relações humanas, né? A forma em que você começa a compreender o processo de interação das pessoas nas organizações. A importância do conteúdo do cargo, né? Não adianta simplesmente você pensar em colocar uma pessoa para executar uma tarefa repetitiva, que não necessariamente isso vai aumentar a produtividade diante dessa especialização, mas que você também precisa pensar como que a realização daquela tarefa ela está gerando satisfação para o trabalhador. Tanto é que, a partir dos anos 50 do século passado, quando surge a gestão de recursos humanos nas organizações, para além da ideia de um departamento de pessoal, gerir recursos humanos era, por exemplo, pensar no enriquecimento de cargos. Imagine quão monótono é você, durante muitos anos, realizar uma única tarefa de forma repetitiva. A tendência é que a produtividade possa cair, né? Porque aquilo vai não gerar satisfação no trabalho, né? Parem e pensem como muitos desses princípios que eu estou apresentando para vocês faz muito sentido pensando o setor público na contemporaneidade. Porque o setor público ainda ele é estruturado à luz das máquinas públicas. Ele é muito taylorista, fordista, muito baseado no indivíduo, né? Em detrimento de equipes de trabalho. Muitas vezes você não tem a alocação da pessoa certa no lugar certo, que gera insatisfação na realização, né, do trabalho. Enfim, muitas vezes você tem uma ausência, uma insuficiência de humanização das relações de trabalho, né? Não trabalhando, por exemplo, os aspectos socioemocionais na organização, né? A questão da afetividade, das relações interpessoais, de uma liderança orientadora. Por quê? Porque o modelo burocrático ele se sobrepõe. E o modelo burocrático ele é muito despersonalizado.
Então, vamos pegar aqui o exemplo anterior, né, da Fabiana, quando ela mostrava que nas delegacias de atendimento à mulher, você tinha uma despersonalização do atendimento diante da falta de empatia, né, em relação à situação daquelas mulheres vítimas de violência, por exemplo, né? A falta de empatia, né, você está trabalhando no âmbito de um modelo burocrático que é despersonalizado. Então, você está apenas do ponto de vista formal, mas você não está trabalhando as relações humanas na prestação do serviço público, né? O mesmo eu posso pensar em saúde. Como que a saúde não requer apenas a intervenção técnica, mas requer o processo de humanização do atendimento. Como que a assistência social também não requer apenas a diminuição da vulnerabilidade, mas o devido acolhimento humano. Enfim, sempre pensar nesses processos de integração entre o formal e o informal. Essas são ideias da Escola de Relações Humanas. Dentro dessa Escola de Relações Humanas, como eu coloquei anteriormente, surgem preliminarmente aspectos do comportamento organizacional. Então, as primeiras teorias sobre liderança e motivação. As primeiras teorias sobre liderança e motivação são do final da década de 30. Você vai ter estudos na administração que vão demonstrar, né? Olha, liderança importa para os resultados da organização. Quando estamos discutindo liderança, não estamos discutindo chefia. Estamos discutindo, de fato, todo um processo orientativo, né, para a realização do trabalho, com o devido apoio, subsídio, né, emocional, social e técnico. Vejam que essa discussão no setor público, ela é tão recente, né, que, por exemplo, a nossa literatura de gestão da educação pública foi descobrir a importância do diretor de escola para os resultados da educação pública nesse século. Porque até então, como era tratado o cargo de diretor de escola? Apenas como um processo de alocação de uma pessoa que exerceu um papel burocrático, né, em termos de gestão da unidade escolar. Quando você começa a perceber que alocar uma pessoa, né, que consegue formar uma equipe de trabalho na escola pública, pactuar resultados com professores, dialogar com a comunidade externa, no caso, pais, né, e a sociedade, trazer pais e sociedades para dentro da escola, isso altera o resultado da escola, você começa a discutir liderança. Agora, vocês perguntam, mas por que no setor público a gente só faz essa discussão muito recentemente? E a resposta está na aula anterior, porque o setor público no século XX, pensar modernização administrativa era pensar muitas vezes apenas a implantação do modelo burocrático. O modelo burocrático é pensar em normas, regras e procedimentos. É pensar a organização formalmente e não pensar a organização informalmente, a partir de aspectos do comportamento organizacional, como liderança e motivação. Okay? Enfim, é só para mostrar para vocês esse descompasso entre ideias da organização informal, né, e sua aplicação no setor público. Né? Você tem um descompasso temporal, né, de pelo menos 50 anos, porque essas ideias aqui elas começam a repercutir nas organizações privadas já a partir dos anos 50 do século passado. Enquanto no setor público, no caso brasileiro, essas ideias são deste século XXI. Voltando à teoria da motivação, neste momento vocês estão observando uma ilustração da primeira teoria da motivação, denominada de hierarquia das necessidades humanas de Abraham Maslow.
Maslow vai propor, né, uma teoria, né, a priori, né, porque ela não tem uma base empírica, mas ela é muito intuitiva, no qual ele vai criar uma hierarquia das necessidades humanas, e dizendo que para você satisfazer um nível superior de necessidade, você tem que ter satisfeito um nível inferior. Então, quais são as nossas necessidades básicas? São as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança. Segurança, neste caso, compreendido como integridade física do ser humano, né? Só que, imaginem vocês, né, quando eu estou pensando necessidades fisiológicas e de segurança, eu estou pensando do ponto de vista racional como homem econômico. Mas eu preciso pensar, né, o homem para além do homem econômico, porque ele também tem necessidades que são necessidades sociais, que vão para além da modelagem do homem econômico. E quais são essas necessidades sociais? Por exemplo, o senso de pertencimento a uma organização, o processo de identificação do ser humano com o trabalho, né? As necessidades de estima, por exemplo, autoestima, quão reconhecido ele é, pense o reconhecimento no ambiente de trabalho, e a própria necessidade de autorrealização em termos de desenvolvimento e de realização, né, pessoal. A escola, então, de relações humanas, ela começa a trabalhar com essas necessidades sociais, para além das necessidades básicas, que são as fisiológicas e de segurança, que remetem à ideia do homem econômico. Então, a questão é como trabalhar organizacionalmente necessidades sociais, necessidades de estima e de autorrealização. Tá? Então, veja, essa é uma ideia de teoria da motivação. Claro, é uma primeira teoria e depois foram sendo desenvolvidas outras teorias ao longo do tempo. Inclusive, quando formos estudar comportamento organizacional, que é uma escola contemporânea, nós já vamos demonstrar que houve um avanço na teoria da motivação. Vamos, então, fechar a nossa aula de hoje fazendo uma síntese dessa escola de relações humanas, né? Quais são os conceitos-chave? Que os processos psicológicos e sociais, ou psicossociais, eles interagem com a situação de trabalho e influenciam o desempenho. Ou seja, pensem, né, na organização informal. Pensem pelo comportamento organizacional das equipes de trabalho, que surgem espontaneamente para além de normas, regras e procedimentos. Segundo conceito-chave, coesão, status e normas das equipes de trabalho determinam resultado. Não basta pensar resultado com foco no indivíduo ou na relação entre indivíduo e equipamentos de trabalho, a partir das condições físicas e do ambiente organizacional. Eu preciso pensar também o resultado do ponto de vista das relações interpessoais na equipe de trabalho. E, obviamente, de um ponto de vista normativo, a ideia é que os administradores devem enfatizar bem-estar, motivação e o processo de comunicação. Algo que até então era desconsiderado ou parcialmente desconsiderado numa interpretação taylorista-fordista. Principais contribuições dessa escola, né? Tudo se inicia com a experiência ou experimento de Hawthorne, que cria o chamado efeito Hawthorne, ou seja, um resultado contrafactual que mostra a importância, né, das relações interpessoais e da comunicação para a produtividade. A modelagem do que eles chamam de homem social, reinterpretando o homem para além do homem econômico, e a partir disso o surgimento das primeiras teorias de liderança e motivação, como essa teoria de motivação que nós acabamos de demonstrar, denominada hierarquia das necessidades de Maslow, que traz, para além das necessidades básicas identificadas com o homem econômico, as necessidades sociais. Agora, toda escola tem as suas limitações. Qual é a limitação dessa escola?
é que muitas vezes ela ignorou o lado racional dos trabalhadores e também a contribuição das organizações formais. Metaforicamente, nem ao céu nem à terra, né? Não é uma questão de, bom, agora eu abandono a organização formal e penso a organização informal. A questão era, depois, como integrar nos estudos organizacionais a organização formal com a organização informal, algo que só vai ocorrer nas escolas contemporâneas. Então, muitas vezes, a escola de relações humanas, ao ignorar o lado racional ou a organização formal, pela sua predileção pela organização informal, ela vai ser taxada de ter uma visão romântica da administração, acreditando então que basta, né, bem-estar, motivação e comunicação para gerar resultados. Não, você tem que ter, né, uma integração entre princípios da organização formal com a organização informal. Tá? Mas isso é uma discussão a posteriori, que só vai ser devidamente identificada nas escolas contemporâneas da administração. Tá? Enfim, mas já era um avanço para a época, pessoal. Imaginem vocês 100 anos atrás, dentro de um padrão taylorista-fordista, que olha apenas para a organização formal, surgir uma escola que está observando a organização informal. A organização a partir das suas características psicossociais ou socioculturais. E aí mostrando, ao fim e ao cabo, uma comparação entre a administração científica, né, com a escola de relações humanas. Aí vocês já começam a observar que elas já têm diferenças em relação à base, e essa diferença em relação à base também se traduz numa diferença em relação à aplicação dos seus princípios. Vejam que pela administração científica, né, aquela organização, né, pensada como uma máquina a partir do homem econômico, inspirada em sistemas de engenharia, está errado ali a grafia, né, com autoridade descentralizada, especialização técnica acentuada, a divisão do trabalho. Na escola de relações humanas, a gente já começa a pensar o quê? Olha, agora não é mais o homem como apêndice da máquina, agora é equipe de trabalho, né? Vamos pensar além do homem econômico, vamos pensar o homem social, né? Vamos enfatizar pessoas, né? E com isso, informalmente, você está olhando agora para quê? Como fazer delegação de autoridade nas organizações, como confiar nas pessoas, portanto, aumentando a autonomia dos empregados, né? Como fazer com que haja uma dinâmica grupal e interpessoal entre diferentes áreas de trabalho, além de uma separação, né, entre linha e staff, entre quem pensa e quem faz, por exemplo. Então, são bases completamente distintas que vão começar a se integrar nos modelos de gestão a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. Enfim, é o que a gente vai chamar de integração, né, ou equalização, que é como você integra ou equaliza esses diferentes princípios nos modelos de gestão aplicados nas organizações. Desta forma, então, nós finalizamos a nossa aula 8 e vou ficar aqui mais alguns instantes para dúvidas, perguntas e questões, e já mostrando para vocês que nós não temos questão para a próxima aula, ok? Então, sem questão, né, desta aula para ser entregue na próxima semana. Nós estamos chegando com essa aula 8 praticamente no meio da nossa disciplina, ok? Já tivemos toda a parte de conceitos as escolas contemporâneas e depois, no final,
a aplicação desses conceitos de administração no setor público contemporâneo. Ok? Vamos ter aula na próxima semana, normalmente, fazendo uma síntese da discussão de todas essas aulas desenvolvidas ao longo desses primeiros aí 45 dias de aula, né? Nós começamos o nosso semestre ali em meados de agosto, e depois, daqui 2 semanas, vocês têm a semana de GPP, e depois, já no final de outubro, então, a gente começa a segunda parte da nossa disciplina. Vamos terminar a gravação, então, da aula neste instante, Wilson.